De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Francisco Moreira, Cândido Albuquerque e Rui Martinho Rodrigues, e nós vamos discutir hoje a sucessão no estado do Ceará, na medida que nos aproximamos da data limite para as convenções, que é o dia 30 de junho próximo. E há 2 semanas, pelo menos, nós estamos lendo pelas manchetes de jornal de que o PSDB rompe e terá candidato próprio, Beto Studat é candidato, Lúcio Alcântara é candidato pelo PR. Professor Rui, é de vera, como nós dizemos aqui no Ceará, lembra desse ditado, né? É de vera, né? Bom, manter uma aliança com todas as forças políticas do Estado dentro do mesmo barco parece que se tornou impossível, ou muito difícil, né? E teria as dificuldades de qualquer regime de monopartidário. Teríamos um partidão com vários sublegendas. Então, certamente vai haver divisão dessas forças e poderá haver disputa. Até porque a disputa não se faz só para vencer a eleição. Eu entendo que todos os partidos deviam disputar o cargo majoritário, pelo menos no primeiro turno, para marcar presença, para apresentar o seu programa, apresentar suas lideranças. Então, é natural que os partidos disputem. Quanto às possibilidades, aí, o quadro que se verifica hoje no Brasil é que todo candidato que está no governo é favorito. Os governadores todos são reeleitos, os presidentes, as 4 eleições em que houve presidente candidato, os presidentes candidatos venceram, e os prefeitos também, de um modo geral. O fato de um governador não vencer, como foi o caso do governador Lúcio Alcântara, foi uma exceção, né? Mas acredito que possa haver disputa. É melhor do que ter candidato único, né? Eu estava achando estranho o Ceará ter um candidato único. Então, termina sendo saudável para o Estado ter correntes diferentes, para os candidatos apresentarem as suas propostas, os seus programas. Aqui é saudável, não tem a menor dúvida. O que eu duvido é que essas candidaturas que estão colocadas aí, por conhecermos muito bem o perfil de cada um dos nomes aí colocados, por conhecermos os interesses a que eles se vinculam nesse instante, algum deles tenha efetivamente o espírito democrático suficientemente para entrar numa disputa como essa, tão desigual, derrotada já no seu nascedouro, como o senhor bem reconheceu. No caso do PSDB, Cândido Albuquerque, qual é o teu sentimento, a tua interpretação? O PSDB tem efetivamente a intenção de disputar o governo do Estado, independente das suas possibilidades, ou faz apenas um movimento para tentar salvar parte da sua bancada de deputado estadual, que de 16, hoje 14, é provável, segundo os últimos números e análises, que não consiga eleger nem a metade? Bom, Arnaldo, a primeira coisa que nós temos que consignar, antes de responder a sua pergunta, é que é profundamente lamentável que o Estado do Ceará não tenha oposição. Eu não imaginava que no século XXI o Estado do Ceará, com o seu grau de civilização, chegasse ao ponto de ser dominado por um grupo político, de modo a não ter sequer, não é que não seja viável, é que no horizonte muito recente não havia sequer a possibilidade de uma oposição. Isso é ruim para o regime democrático, é ruim para o próprio governador, que deixa de ter oposição e, portanto, crítica, que faz com que a pessoa reflita e tenha referenciais da sua própria administração. E para o eleitor, isso então é uma tragédia. O eleitor não ter o direito de optar, não ter opções para a sua escolha, para manifestar a sua escolha para o dirigente maior do Estado. Então, em primeiro lugar, eu quero lamentar, nós cearenses estamos pagando esse preço. Nós erramos em algum momento histórico, Arnaldo. Em algum momento da nossa história nós erramos, ao permitir a criação de grupos hegemônicos que depois se dividiram e sufocaram e não permitiram a criação de novas lideranças. E note, Cândido, que nós tínhamos uma tradição de alternância. Sim, o DN e o PSD se alternavam a cada eleição. Sim. Perdemos essa tradição. Isso é uma tradição nos regimes democráticos. E no Ceará, lamentavelmente, isso agora não ocorre. Entretanto, Arnaldo, eu não tenho a mesma visão sua com relação à possibilidade do surgimento de uma nova candidatura. Mas nem diria que isso se dá por questão ideológica, é por questão de sobrevivência. A questão que se coloca agora é de sobrevivência. Veja bem, a aliança do PSB com o PT, o Lula sendo o avalista dela,
Ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer. Sobram aí o PMDB, que ficará atrelado porque o Lula quer o Eunício atrelado. Veja o mosaico como ele está se desenhando, para você ver como a questão de sobrevivência vai se impor. E ficam fora deste guarda-chuva do governo federal, PSDB, PR e os partidos pequenos, outros partidos pequenos. Mas o PR é da base do governo Lula. Mas no aqui no Congresso Estado. Nacional, não esqueça. Eu estou falando aqui no Estado. O doutor Lúcio Alcântara já disse que não vota no senhor Tasso Gereissati, porque o seu compromisso é com a candidata Dilma Rousseff. Disse na semana que passou. Pois portanto, mas aqui no Estado o PR também está agora, nessa aliança. Tudo que é dito agora, Arnaldo, tem um certo calor de emoção. O nome do doutor Lúcio Alcântara, indiscutivelmente, é um grande nome. É um grande nome. Você não pode pensar em oposição aqui no Estado do Ceará sem lembrar do nome do doutor Lúcio Alcântara. Se ele se propusesse a ser Sim, oposição. se ele se candidatar. O nome do Beto Studart, outro grande nome. Grande nome. Isso aqui acho que o Ceará precisa recuperar. As lideranças políticas no Ceará precisam aceitar o fato de que quem faz política precisa estar disposto a fazer política na oposição. Não apenas na confortável sombra lógico. Deixa eu só do concluir diário aqui. oficial e da caneta. Deixa eu só concluir, Rui, para não me esticar muito. Então vejamos lá. Nós temos aí o Lúcio Alcântara, ex-governador, ex-senador, enfim, está se propondo a ser candidato. Temos o Beto Studart, uma liderança recente, mas uma liderança, tem se mostrado politicamente um empresário vencedor, tem hoje, é uma referência no Estado, e temos o senador Tasso Gereissati. É uma referência o que você disse? Uma referência empresarial. Sim. Política não, né? Não, empresarial, mas que vai cambiar isso para a vida política. É sem dúvida um referencial na sociedade para você. É uma pessoa que tem tamanho para você imaginar. Ou um candidato a governador, temos o Lúcio Alcântara, temos o Beto Studart, que são pessoas com nome, empresários de sucesso, pessoas que podem pensar o Estado de maneira macro, etc. E temos aí o senador Tasso Gereissati, indiscutivelmente uma liderança poderosíssima no Estado. Se houver uma aliança deles três, a situação, Arnaldo, não me parece que fique tão cômoda para o grupo do Cid, do governador Cid, como possa parecer. Tá, mas deixa eu saber do Moreira, então, ter Moreira nessa discussão. Essa aliança, Moreira, vou repetir a pergunta que fiz para o Rui, é de Vera? Dá para se acreditar? Eu tenho a impressão... Dá para se acreditar nessa aliança? Olha, o que está sendo colocado, né, pela imprensa e algumas conversas que eu vi é que parece que não há possibilidade de recuo, né? Porque mesmo devido a algumas tomadas de posição do próprio senador Tasso Gereissati, né? E é bom que se frise, né? Eu acho que é bom que a gente levante essa questão, que a direção, parte da direção do PSDB, já cogitava esse rompimento. Né? Havia uma insatisfação dentro do partido muito grande, principalmente com relação a essa incerteza da própria eleição. Quer dizer, o quadro que se desenhava para o PSDB, e que eu acho que continua igual, eu não compactuo aqui, né? Até concordo com o Cândido, com o introito que ele fez com relação ao quadro político local, tal, mas com relação à eleição, né? A não ser que haja um fato novo que venha mudar de forma significativa essa reeleição, essa eleição, o governador ainda tem uma posição muito cômoda com relação ao quadro eleitoral. Se essas três lideranças se formarem, doutor Lúcio Alcântara, senador Tasso Gereissati, Beto Studart, formando um movimento que a sociedade civil acompanha, porque você tem que trazer um pedaço da sociedade civil. Me parece que esse comodismo pode não acontecer. E será muito bom para o Estado. E eu, só para complementar isso, Arnaldo, que o Moreira disse, eu tenho ouvido de alguns deputados estaduais, 3 ou 4, eu já ouvi isso, que uma coligação do PSDB com o PSB, com o governo do Estado, o PSDB não tem como sair ganhando. Eles acham que em qualquer hipótese o PSDB sai perdendo. Porque não vai ter palanque próprio, fica sem palanque próprio e não tem como crescer. O que você colocou no começo vai diminuir. Essa coligação não se daria formalmente, até por impossibilidade legal. Nós estamos falando informalmente. Mesmo informalmente, Arnaldo, o que dificulta ainda mais. Porque se fosse formal, aí você teria até a possibilidade de um palanque, etc. Nós estamos falando na realidade nossa aqui.